Olá, hoje nós estamos recebendo a fonoaudióloga Carla Costa Alves e nós vamos conversar sobre o processamento auditivo central. Olá, Carla, seja bem-vinda ao Café com Conteúdo. Prazer, Lê. E me diz um pouco sobre você, me conta um pouco sobre você, sobre a tua formação, há quanto tempo você trabalha na área, por que da escolha da fonoaudiologia? Eu tenho 20 anos de formada, me formei na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Eu atuo na área de distúrbios de aprendizagem, distúrbios de linguagem e audiologia. E eu escolhi a fonoaudiologia porque eu queria fazer algo que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. Legal. E falando do processamento auditivo central, o que é exatamente esse termo que a princípio parece uma coisa muito técnica, muito diferente, né, que a gente não ouve comumente falar no nosso dia a dia? Então, o processamento auditivo central, ele é uma habilidade do cérebro da gente de processar, de fazer algo útil com aquilo que a gente escuta. Então, existe uma diferença grande entre ouvir e entender e utilizar isso que você entendeu de alguma forma. É isso basicamente que o processamento auditivo faz. Ou seja, eu posso escutar alguma coisa, mas daí eu processar isso é uma outra etapa. Gerar uma informação, fazer com que isso se torne de alguma maneira significativa para o meu cérebro é uma etapa diferente. Então, a gente pode começar dizendo que escutar é diferente de ouvir. Completamente diferente. Você pode ter uma pessoa que tem uma audição dentro dos limites da normalidade e que tem uma dificuldade muito grande de compreender coisas, de entender coisas e até de se comunicar também por causa de um processamento auditivo ruim. E quando a gente fala desse processamento, a gente está falando de alguma coisa que tem a ver mais com o cérebro, com cognição, ou tem a ver com alguma coisa mais anatômica? Então, por exemplo, tem alguma coisa a ver com alguma questão do próprio ouvido, ou é uma coisa mais cerebral? É uma coisa mais cerebral. Ele depende também, claro, tudo depende, tem um fator genético, né? Ou seja, a genética vai determinar o básico da sua formação cerebral, o básico. O resto também vai ser determinado pelo meio que você vive, pela estimulação que você recebe e tudo mais. Então não depende exclusivamente da sua audição ou da sua genética ou só do meio, é tudo junto. Certo. E você começou dizendo que alguém pode escutar alguma coisa, mas não necessariamente estar ouvindo, ou seja, não necessariamente estar processando aquilo. E o inverso é verdadeiro? Uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldades de audição, que isso seja um aspecto, por exemplo, mais físico, ela vai ter um processamento auditivo regular ou isso tem uma interferência direta? Depende de quando essa perda acontecer. Se essa perda auditiva acontecer na primeira infância, ou seja, quando aquela criança está desenvolvendo todas as habilidades cerebrais envolvidas no processamento auditivo, ela vai ter um prejuízo maior do processamento do que um adulto que já tem essas habilidades formadas, o processamento auditivo já funcionando, né? Aí vai ser um prejuízo menor. Sempre vai haver, mas vai ser bem menor. O que você está dizendo então é que uma vez que o processamento auditivo central estiver instalado e já estiver em funcionamento, ele não corre mais risco de ser desfeito, desinstalado? Corre sim. Ele corre o risco de ser desinstalado com o passar dos anos, com o desgaste das células nervosas, ou seja, na velhice, na terceira idade, a gente tem um processamento auditivo diferente do que a gente tinha na juventude, né? E pode também haver fatores externos, como traumas, né? Enfim, ou acidentes vasculares, outras coisas também que podem atrapalhar esse processamento. Então, o processamento auditivo central, ele é diferente ao longo da vida, ou seja, em cada uma das fases em que o ser humano vive, ele tem uma função diferente, ele tem uma resposta diferente? Sim, em cada fase da vida ele tem uma resposta diferente. Por quê? O processamento auditivo central, ele é formado, ele é composto por uma série de habilidades do nosso cérebro. Essas habilidades vão funcionar de uma maneira coordenada para que ocorra um bom processamento auditivo. Tá? Habilidades como memória, atenção, retenção. Então essas habilidades elas vão se formando ao longo do desenvolvimento. Na infância,
tem um papel principal da escola, a estimulação da escola, que é uma estimulação mais sistemática, diferente da que a gente recebe em casa. Na vida adulta, a gente também continua estimulando essas habilidades, ainda mais hoje em dia, que a gente tem várias tecnologias ao mesmo tempo funcionando e vai estimulando ainda mais essas habilidades. Na velhice ocorre o quê? Um desgaste das células nervosas. Várias outras habilidades do cérebro na velhice vão funcionando de maneira diferente. E o processamento auditivo é a mesma coisa. E existe alguma coisa que as pessoas que estão vendo a gente agora, elas podem fazer ou para resolver, ou para mitigar, ou para tratar? Existe algum tipo de tratamento? O que pode ser feito pelas pessoas no dia a dia para que esse processamento aconteça de uma maneira, digamos, mais saudável, mais bem estruturada? Isso falando para as pessoas leigas que não entendem do assunto no dia a dia. Bom, em último caso, aquela pessoa que tiver uma dúvida muito grande, será que o meu processamento auditivo central está bom? Pode procurar um profissional, fonoaudiólogo. Existe um exame para isso, né, chamado triagem de processamento auditivo central. Ele é feito junto com uma audiometria para checar também a parte auditiva. Com esse exame em mãos, o profissional fonoaudiólogo ele tem condição de saber em que pé está esse processamento. Se é necessário uma intervenção terapêutica, ele vai fazer. Existe uma terapia para o processamento auditivo central. Se não houver necessidade, o profissional fonoaudiólogo vai ter como orientar essa pessoa. Mas no dia a dia, tudo que melhorar a nossa memória, a nossa atenção, tudo que diminuir o nosso estresse, isso tudo ajuda o processamento a funcionar melhor. Agora, uma pessoa que está no dia a dia, como é que ela sabe, que indícios, por exemplo, uma criança pode trazer, que um professor, um pai pode detectar que essa criança está com um processamento de alguma maneira prejudicado? Que sinais ela pode encontrar no dia a dia? O que a gente mais encontra dentro do consultório é a seguinte queixa. A criança chega até a gente com uma queixa tanto do pai quanto da escola, dizendo que falam com essa criança e ela não entende, ou que ela entende uma coisa muito diferente do que foi falado. Por exemplo? Pega essa carteira para mim. Aí a criança chega lá com uma caneta. Não, eu pedi uma carteira. As canetas parecem com carteira e às vezes ela se confundiu ali naquele meio do caminho. Ou aquela criança também que esquece muito o que você disse para ela. Por exemplo, meu filho, vai até a cozinha, por favor, apague a luz e na volta pegue a minha bolsa. Ele fez uma coisa só daquilo que foi pedido, porque parte daquilo não foi processado ou foi esquecido, porque a memória também é uma habilidade que compõe o processamento auditivo. Né? Durante um exame de audiometria, nós temos um momento em que a gente vê o quanto se ouve. E existe um outro momento do exame que a gente faz um teste para ver o que se entende do que falou. Isso ainda não é o exame do processamento, mas numa audiometria comum existe esse momento. Quando a gente faz uma audiometria e encontra um resultado normal, mas naquele outro momento que a gente testa o quanto a pessoa entendeu, ela não teve um bom resultado, essa criança, esse paciente é um grande candidato a fazer o exame do processamento auditivo central, porque ele ouviu bem, mas ele não foi bem no exame das palavrinhas. Isso também não pode ser confundido com uma falta de atenção ou como a gente tem visto muito falar nos dias atuais, uma dislexia, etc. Pode ter alguma confusão nesse aspecto? Muito comum. Isso tem sido assim uma confusão muito grande. Às vezes a criança recebe até um rótulo de disléxico e o que ela tem é apenas um distúrbio do processamento auditivo central. Então é uma coisa assim, até simples de você resolver, mas tudo tem que ser bem diagnosticado, tem que receber ali um olhar atencioso, cuidadoso, para não ficar subdiagnosticado. E esse mesmo indício também pode ser utilizado para uma pessoa adulta? A gente acabou de falar de uma criança, mas nesses mesmos moldes a gente pode falar que se aplica a um adulto ou para uma pessoa mais idosa? A mesma coisa. Inclusive no idoso a gente vê um detalhe diferente, peculiar. Muitas vezes a pessoa acha que o idoso está ficando, meu avô está ficando surdo, eu falo e ele não entende.
muitas vezes ele não está surdo. Uma das habilidades envolvidas também no processamento é a velocidade de fala, é a compreensão da velocidade de fala. Quando a gente vai ficando idoso, a gente vai perdendo essa habilidade de entender o que se fala rápido conosco. Então, às vezes, com o idoso, basta você falar um pouco mais devagar e ele vai te entender perfeitamente. Ou seja, é uma parte do tratamento que não está associada diretamente ao paciente, mas também a família com quem está envolvida com essa pessoa. E é um caso que não demanda necessariamente de tratamento, de uma terapia corretora. Basta você dar uma orientação para a família. Agora, quando você fala de tratamento, de terapia corretora, corretiva, enfim, essa é a única forma ou existe alguma intervenção medicamentosa, por exemplo, para resolver a questão do processamento? Não, o processamento, basicamente, o tratamento dele é através de terapia. E o profissional que a pessoa deve procurar, se ela tiver algum indício, alguma desconfiança de que algo nesse sentido esteja acontecendo, qual é o profissional que ela deve procurar? Normalmente eles acabam indo parar no consultório de um otorrino, né? Que se for um profissional atencioso, vai encaminhar diretamente para o fonoaudiólogo, que é o profissional que dá tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Certo. E esse tratamento, ele pode variar de caso para caso? Existem um número de sessões que é padrão para se fazer? Existem diferentes tipos de terapia? Como é o processo do tratamento? O tratamento realmente ele tem um tempo indefinido, porque vai depender muito de quais habilidades estão alteradas no exame e também cada pessoa tem o seu tempo de reagir à terapia. Então ela não tem um tempo mínimo e nem um tempo máximo, é o tempo do paciente. E uma vez feito o processo terapêutico e detectada a melhora, esse paciente ele pode ter algum regresso, ele pode voltar a ter problemas? Como é que isso funciona? O ideal depois da terapia é que esse paciente regresse depois de algum tempo. Depende muito do profissional. Às vezes ele pede que regresse dentro de 3 meses para fazer uma reavaliação, ou a partir de 6 meses, depende do que ele sentiu daquele paciente. Mas é sempre bom voltar para ver se não precisa reforçar alguma habilidade. Certo. E para a gente finalizar, o que a gente pode deixar de recado, ou de dica, ou de estímulo para os educadores? Porque eu imagino que isso que você esteja dizendo, a escola deva vivenciar muito, né? Porque o pai deve detectar, mas não passa esse tipo de atividade, digamos assim. O professor, o educador, na hora em que ele está trabalhando com a criança, ele pode detectar isso. Então, o que a gente pode deixar de recado para os professores, educadores, para as pessoas de educação em si, para que elas possam utilizar esses conhecimentos para detectar e como encaminhar um caso como esse? Como eu falei no início, na dúvida, consulta o fonoaudiólogo. Ele vai te orientar, ele vai orientar essa família, ele vai orientar esse educador. Com relação do que ele pode fazer na escola, é fazer o trabalho dele da melhor maneira. Né? Por exemplo, um educador de uma criança aí que está no maternal, que está na pré-escola, aquelas habilidades que ele trabalha dentro da sala de aula normalmente são as ideais para estimular o processamento auditivo. Eu acho que um educador e tanto a família e até os profissionais também, fonoaudiólogos, a gente deve buscar uma coisa chamada equilíbrio. Às vezes eu vejo as pessoas pecando ou pelo excesso de estimulação ou pela falta de estimulação. E é que nem um veneno. Na dose certa, ele é remédio para você. Na dose errada, ele vai te matar. É a mesma coisa com a estimulação. Então o professor ele deve fazer o trabalho dele de uma maneira assim, serena. Com atenção, com cuidado, tranquilo, sem ficar preocupado demais em estimular muito as crianças, o que eu acho muito ruim, e também estimular de menos não vai ter efeito nenhum. Então, se ele fizer o trabalho dele de educador bem feitinho, já vai ser mais que o suficiente. Carla, muito obrigado, foi muito esclarecedor. Espero que a gente possa ter outros papos, que você possa voltar. Para você que quiser falar com a Carla, que quiser fazer algum contato, ou precisar do serviço, ou tirar alguma dúvida, os contatos dela estão aparecendo aqui embaixo. Obrigado, Carla. Até a próxima. Até.